se a gente pensar que hoje, na vida privada e em várias atividades, o reconhecimento facial é usado, por exemplo, como acesso para ingresso a estádios. Em lugares fechados, muitas empresas também já têm esse modelo. Condomínios, quantos e quantos não permitem a entrada dos moradores pelo reconhecimento facial? É uma tecnologia que funciona, é uma tecnologia que está mais barata, mais acessível. E, claro, ela não é o ponto final. Ela é digamos, a pontinha do iceberg para a polícia chegar ao suspeito e depois a checagem, a investigação. Porque muita gente fala, mas e se confundirem? Não, minha gente, não é que vai lá, teve a identificação e acabou o processo e tchau. Não é dessa forma, mas é mais um instrumento dos mais relevantes para que a polícia possa cumprir melhor a sua função. E esse papinho aí de que isso acaba com a privacidade das pessoas em ambiente público é coisa de quem gosta de bandido. Quem não gosta de bandido é o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, que nos auxilia com as questões ligadas à segurança pública. Foi convidado por nós para participar ao vivo hoje no Jornal Gente para falar sobre a saída temporária de presos. Mais de 250 presos beneficiados pela saída do Natal e do Ano Novo não voltaram para as cadeias, estão às ruas do Rio de Janeiro. Alguns deles, até estranha que tenham sido beneficiados por essa medida, porque 3 são chefes de uma facção criminosa. Até mesmo foi a divulgação ontem do rosto desses criminosos nas redes sociais por parte das autoridades, para que agora a população possa ajudar com informações que possam levar a polícia a prendê-los novamente. Como é que um preso de facção criminosa tem direito à saída temporária, hein, doutor Marcelo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Prazer estar aqui de novo. Olha, como é que um chefe de facção criminosa tem direito à prisão temporária? Bom, é porque essa é a legislação brasileira, sempre complacente, sempre leniente, e estabelecendo regras que não variam de acordo com o grau de periculosidade do criminoso, a gravidade do crime que ele cometeu. Quer dizer, é uma ideia utópica, ingênua, ou então é má fé, de que todos os criminosos podem ser tratados da mesma maneira, que a execução da pena de um chefe de facção criminosa pode seguir as mesmas regras da execução da pena de um ladrão de bicicleta ou de um batedor de carteira. Então, eu achei interessante nessa reportagem que vocês apresentaram agora, aqui do Rio de Janeiro, foi mencionado que um dos indivíduos capturados era um argentino, Esse argentino veio para cá e a repórter disse que ele tem, me parece que já 5 condenações entre roubo, furto e tráfico, aqui no Brasil. Foi preso, foi posto em liberdade, foi preso de novo, foi solto outra vez, E aí eu lembro de uma quadrilha de assaltantes chilenos que atuava aqui no Rio de Janeiro, quando foram presos, um colega de vocês perguntou para o sujeito ali, mas vocês vieram do Chile para assaltar no Rio de Janeiro? Por quê? E o sujeito deu uma resposta mais correta e mais sincera possível. A legislação de vocês é muito mais tranquila do que a do Chile. Então eu fico imaginando se esse argentino, se esse indivíduo, se estivesse na Argentina, depois de 5 condenações, se ele ia continuar solto pelas ruas com essa tranquilidade, Então, o que explica esse absurdo é a nossa, digamos assim, inexplicável legislação penal. A saída temporária é uma das características do regime semi-aberto, Nós trabalhamos com um sistema no Brasil e talvez em menos de 10 países no mundo, em que o preso progride de regime. Então, não importa qual o delito que ele tenha cometido. Pode ter sido um latrocínio, pode ter sido um roubo com morte, ele pode ser um sequestrador, não importa. Ele começa cumprindo a pena no regime fechado e depois de cumprir uma fração dessa pena, normalmente menor do que a metade, em alguns casos de apenas 16%, ele progride para o regime semiaberto. Uma das características do regime semiaberto é essa saída temporária, que pode totalizar 35 dias por ano. Agora, o que é que justifica, por exemplo, que um assaltante condenado por roubo à mão armada possa sair 35 dias por ano? Quer dizer, 5 saídas de até 7 dias cada um. Qual é o sentido disso? Eu ouvi agora um sujeito sendo entrevistado dizendo assim, não, é a ressocialização. Mas que ressocialização?
para que ele seja ressocializado, se é que esse conceito faz sentido, a primeira coisa necessária é que ele decida não cometer mais crimes. Né? Isso tem que ser uma decisão individual. O sujeito se arrepende daquilo que fez, né, e decide que não vai mais cometer. Agora, se não é esse o caso, você está colocando esse sujeito na rua para quê? Para ele cometer mais delitos, para ele fugir, para ele não voltar. É um pensamento equivocado, né, que trata o indivíduo como se ele fosse uma criança, como se ele fosse um doente mental, né, como se o criminoso não fosse um adulto capaz de tomar as suas próprias decisões. Ah, coitadinho, deram a saída temporária para ele, mas o problema é que não fizeram com que ele se ressocializasse antes. Aí ele fugiu, aí ele matou, aí ele assaltou de novo. É um raciocínio equivocado na sua raiz. Né? Então, Marcelo, como que na prática funciona essa decisão da saída temporária? É um assunto tão presente, né, no dia a dia aqui do noticiário. Aliás, houve uma mudança legislativa aprovada pela Câmara e ela está paradinha ali no Senado, sem ser colocada em votação, e ela elimina essa possibilidade. Mas como que é o processo? É automático? Alguém assina? Alguém tem que autorizar? Essa pessoa que autoriza pode não autorizar, dependendo do caso, da periculosidade, do fato, por exemplo, da pessoa fazer parte de facção criminosa? Quem autoriza é o juiz da vara de execuções penais, né? O que a gente chama de juiz da execução, não é o juiz da condenação. Isso aí já ficou para trás, o sujeito estava condenado, está cumprindo pena. Então, você tem o juiz da execução, ele que autoriza. O poder dele aí é muito limitado, né? Porque os requisitos que a lei estabelece são todos muito, muito simples. Né? É o cumprimento de uma fração da pena, que varia de acordo com o crime, né? e o bom comportamento. Né? Esses são os requisitos para o ingresso no regime semiaberto. Se o sujeito já está no regime semiaberto, então ele tem esse direito estabelecido pela lei. Né? De 2019, 2020 para cá, a lei sofreu uma modificação para não permitir saídas temporárias de réus condenados por crimes dolosos com resultado morte. Olha só que... De 2020 para cá, quer dizer, até 2020, o sujeito matava alguém, né, cometia um latrocínio, um estupro com morte, um homicídio qualificado, e ainda assim tinha direito. E vejam que os condenados por crimes com morte anteriores a essa lei continuam tendo esse direito. Né? Há pouco tempo, um sujeito condenado por feminicídio, antes dessa mudança na lei da saída temporária, foi posto em liberdade, ele havia matado a mulher dele, né? Foi concedida a ele a saída temporária, ele, na saída temporária, matou outra mulher, né? Praticou um outro homicídio, novamente, contra uma mulher, não lembro exatamente se namorada, ou já não lembro dos detalhes, mas ele voltou a matar. Né? Por que ele foi beneficiado? Porque a condenação dele foi anterior a essa mudança na lei. Eu acho que a saída temporária deveria simplesmente ser extinta, né? Porque ela não é fator de ressocialização, coisa nenhuma. Ela é uma porta aberta para o cometimento de novos delitos. Nós estamos falando num país em que o índice de reincidência é superior a 70%. Né? Como é que foi essa votação? Tentando explicar, né, Thaís? Esse que você mencionou, o projeto do deputado Derrite, hoje secretário de Segurança de São Paulo. Foi aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados por uma maioria muito ampla. Né? Foram 300 e poucos votos a favor, 310, 320, não lembro agora exatamente, e 91 votos contra. Esses 91 votos contra vieram... os votos a favor vieram de todos os partidos, com exceção de... E aí os votos contra. PT, PSOL e PCdoB. Né? A meu ver, não há coincidência nenhuma aí. Né? Isso faz parte de uma visão de mundo, de uma ideologia que trata o criminoso, como eu disse, como se fosse uma criancinha, um pobre coitado, um sujeito que não tem responsabilidade pelo que faz. E aí está parado no Senado. Está parado, inexplicavelmente, no Senado. Né? Certamente nós vamos ver a mobilização desses partidos de esquerda para que essa tramitação no Senado seja
a mais lenta possível. Tá? Mas o resultado da votação na Câmara, eu posso afirmar com absoluta convicção que reflete o pensamento da sociedade brasileira sobre essa famigerada saída temporária. Isso tem que acabar. O senhor mencionou o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Aqui em São Paulo, 591 presos voltaram para a cadeia antes do fim da saída temporária. Eles foram presos ou praticando outros crimes, como o senhor já pontuou alguns exemplos aí do passado, ou por descumprimento da medida, porque o preso que sai para a saída temporária, ele tem alguns requisitos a serem cumpridos. Ele não pode, por exemplo, se ausentar da comarca, ele não pode sair de casa à noite. Tem alguns requisitos, né, para esse teste de retorno à sociedade. E aí nós vimos aí exemplos que chamam demais a nossa atenção. Bandido que foi preso, doutor Marcelo, na Cracolândia. Bandido que foi preso andando de jet ski. Ou seja, dando uma banana para o Poder Judiciário e para tudo mais que acontece. Além de um caso bem semelhante com esse que o senhor comentou, de um condenado por feminicídio antes da mudança legislativa, que foi solto e cometeu um feminicídio durante a saída temporária desse ano aqui em São Paulo. Então, são situações apenas que trazem um exemplo. Nós não temos o balanço final de São Paulo, porque a saída de São Paulo é diferente da do Rio, tem critérios aí de dias, mas hoje está sendo feita a contagem nos presídios. Amanhã a gente deve ter esse número aqui para divulgar para os nossos ouvintes, viu, doutor Marcelo? E o que é assustador, Pedro, se você me permite, é o seguinte: esses indivíduos que tiveram direito à saída temporária, descumpriram alguma condição, algum requisito, ou praticaram crimes e foram capturados, foram presos, vão continuar cumprindo pena, eles vão voltar a ter o direito à saída temporária. Quer dizer, nós temos uma legislação que nem sequer é capaz de dizer o seguinte: olha, você tem direito à saída temporária, mas se no exercício desse direito você praticar uma ilegalidade, não voltará a ter esse benefício. Nós não temos nem isso, né? Então, o sujeito sempre tem direito à progressão de regime, sempre tem direito ao semiaberto, sempre tem direito à saída temporária, sempre tem direito à VPL, como a visita periódica ao lar, sempre tem direito, em algum momento, a regime aberto, prisão domiciliar, que na prática significa ir para casa, né? Então, é uma legislação incapaz, né, de perceber, olha, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui é bandido, é criminoso, toda vez que for colocado em liberdade vai voltar a delinquir, então ele tem que ficar preso em regime fechado, como a lei já estabeleceu para crimes hediondos, né? E o Supremo, em 2006, já com ministros nomeados, alguns ministros nomeados pelo governo do PT, o Supremo derrubou essa lei, né? A lei era muito simples. Olha, crime hediondo não tem saidinha, não tem semiaberto, não tem reaberto, não tem nada. É o tempo todo em regime fechado, né? Vigorou 15 anos essa lei, até que 6 gênios iluminados do Supremo, foi 6-5 essa votação, disseram que a lei era inconstitucional, né? Infelizmente. Marcelo, só para a gente terminar, tecnicamente, o que é esse tal de bom comportamento usado como critério para a progressão de pena? Como é que se decide se o preso se comportou bem ou mal? Esse bom comportamento ele é atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, né? Pelo diretor daquela penitenciária, e ele consiste em não ter o criminoso cometer nenhuma falta grave, né? Um exemplo de falta grave é a fuga, a tentativa de fuga ou a fuga, né, do preso, né? Mas, olha só, a situação do país é tão difícil que eu estava vendo outro dia, o sujeito foi condenado por 6 roubos à mão armada. Ele tinha 6 condenações. E aí ele pediu um benefício, era o semiaberto, era o livramento condicional, né? E ele tinha uma fuga. A fuga é falta grave. E aí o STJ, o tribunal daqui do Rio, disse, não pode sair, não tem bom comportamento. E o STJ deu um habeas corpus para o sujeito sair, dizendo que foi uma tentativa de fuga só, já faz alguns anos. Então, ele tem, está escrito assim no acórdão, um comportamento quase bom. Aí mandou soltar, né? Então, assim, a lei já é ruim. E a jurisprudência, a interpretação que os tribunais dão a essa lei, faz com que ela se torne ainda pior.
Os bandidos já sabem, doutor Marcelo, eles nem tentam mais fugir, porque abre a porta da cadeia na saída temporária depois, é mais fácil do que tentar fugir e tomar uma falta grave. E essa história de bom comportamento, antigamente, viu, Thaís? Aluno que ia bem na escola, o pai falava assim, não fez mais que obrigação, né? Não tinha bater palma pro aluno, não. Preso é o seguinte, não tem que ter bom comportamento ou não. Preso tem que se comportar dentro do estabelecimento prisional. Se não cometeu nenhuma falta, não é bom comportamento, não fez mais que obrigação. É isso que é assim que a gente devia encarar as coisas. Doutor Marcelo, nós vamos falar nas próximas semanas aí, vamos marcar uma participação do senhor para falar sobre reincidência. Nós estamos preocupados com os números de reincidência no Brasil e a falta de uma legislação para tratar desse assunto, mas é tema para uma próxima conversa aqui no Jornal Gente. Combinado? Combinado. Um abraço para vocês. o senhor aí, até a Prazer próxima. falar com vocês. Até a próxima.